magia das palavras, criando mundos e emoções. O que é isso? Vocês já pararam para pensar em todos os tipos de experiências que a gente pode ter quando a gente lê um livro? Já pararam para pensar nisso? Nós podemos ter muitas experiências. Por exemplo, às vezes, quando nós lemos um livro, nós viajamos. Viajamos para lugares que a gente nunca foi, para cidades, países, épocas que nós não vivemos. Nós nos transportamos nessa viagem. Outra coisa que também a gente faz, o que acontece? Que experiências a gente tem quando a gente lê um livro? Além de viajar, nós vivemos situações que nós nunca viveríamos na nossa vida real. Através de um livro, nós nos tornamos, às vezes, agentes secretos, pessoas que exploradores de novos mundos, de civilizações antigas. Nós vivemos situações de vida, vivemos romances, vivemos tantas coisas que na nossa vida real é diferente. Então, as experiências que nós podemos ter num livro são muito vastas. Viagens, viver outros momentos, outras vidas, outras realidades que nós nos enxergamos. Nós podemos também, gente, se enxergar, se identificar com aqueles textos daqueles livros. Às vezes, nós estamos lendo um livro e quando nós olhamos, aquilo é tão real, aquilo é o que nós vivemos hoje ou já vivemos em algum outro momento da vida. E essa identificação nos traz próximos, nos traz a possibilidade de, às vezes, enxergar o que a gente está vivendo agora sob uma nova ótica, um novo prisma. E muitas vezes até ter ideias e soluções para como resolver algumas coisas. Tem também experiências que nós vivemos lendo livros. Às vezes nós buscamos nos livros conhecimentos ou ideias, sugestões, insights sobre como fazer um novo negócio, sobre como criar um novo produto, ou então como nós podemos agir no nosso dia a dia também profissional. E a gente descobre isso às vezes a partir de livros. Então, os livros, eles nos dão essa amplitude de experiência. E o fato é que assim, né, as palavras que estão nos livros, elas têm esse poder, essa magia de nos transportar, de nos possibilitar estar em outro lugar, em outra situação, em outra vida, em outro momento, e com isso também sentir e viver o que aquele livro está trazendo. Ter ideias? As palavras dos livros têm muito poder. E aí, gente, eu trouxe aqui, inclusive, assim, ó, algumas situações. Por exemplo, a gente poderia pegar aqui Confúcio que fala que quem não conhece a força das palavras não conhece a força dos homens. É impossível que essa pessoa conheça a força dos homens, porque as palavras é o nosso meio, é como nós transmitimos e nos comunicamos com os demais. Ou seja, sem conhecer as palavras, sem saber como também usar as palavras, não conseguimos conhecer os homens. Mas eu vou trazer uma citação que eu já postei algumas vezes aqui e eu ia fazer diferente. Eu ia primeiro falar de onde ela vem, depois eu ia falar a citação, mas eu vou começar pela citação. Eu até anotei, trouxe ela aqui, ó, no meu resuminho, para ser literal. Eu amo essa frase. Ela diz o seguinte: as palavras são, na minha humilde opinião, a nossa inesgotável fonte de magia, capazes de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Essa é uma frase que eu me identifico muito,
Alguém aqui ouviu já essa frase? Essa frase, gente, ela foi escrita pela J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter. Harry Potter. E olhem a profundidade dessa fala. As palavras são, na minha humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de formar grandes sofrimentos e também remediá-los. Quem fala essa frase no filme, no livro, é o Dumbledore, que é um mago. E ele está comentando, ele está ensinando para o Harry Potter o poder e a magia. Ela não vem do nada, ela vem dessas palavras. E isso é muito bonito, gente. Eu acho muito bonito porque quando nós escrevemos um livro, nós temos à nossa disposição a oportunidade de usar essas palavras, de trazer essas palavras nos livros e proporcionar essa magia para as pessoas, de viver experiências. Quantas vezes já aconteceu comigo? Acredito que pode ter acontecido com vocês também, já. Quantas vezes já me aconteceu de, em algum determinado momento, eu estou lendo um livro e esse livro me traz exatamente as palavras que eu precisava escutar ou ler, né? Eu precisava escutar naquele momento. Aquele livro me traz a palavra que vai me dar força, que vai me dar ânimo, que vai me ajudar a encarar, às vezes, situações que sozinhos é difícil. O livro, embora seja aqui, né, um objeto físico, o livro traz dentro dele essas palavras que têm esse poder de conexão, de criar esses mundos fictícios, de trazer à tona essas emoções, de despertar ideias de como fazer, como agir, o que podemos criar lendo um livro. E nós, escritores e escritoras, ou você que tem vontade de escrever um livro, de trazer para o mundo, publicar o seu livro, né? Ter ele aqui na mão, físico, ou vendendo na Amazon lá o livro físico também. Você que tem vontade, isso é muito bonito, porque com estas palavras que vocês vão trazer aqui nos livros, é que vocês vão poder proporcionar a diversas outras pessoas que às vezes que a gente nem conhece, que vocês não conhecem, que eu não conheço, que a Marineida, que é a escritora desse livro aqui, nem conhece. Ela pode proporcionar um novo mundo, novas emoções. E muitas vezes o apoio, o acolhimento e a força que essas pessoas precisam também. Esse é o poder, é a magia das palavras e dos nossos livros, dos livros que nós lemos, seja os que a gente escreve ou os que nós lemos. Essa magia que vem. E uma coisa interessante, aqui falando com aquelas pessoas que têm vontade de escrever, né, que gostam, que em algum momento da vida querem também ter essa experiência de criar novos mundos, né, de trazer à tona essas emoções. Como que se faz isso? Como que se cria um livro, se faz um livro e cria esse novo mundo, essas novas emoções? Bom, cada pessoa tem suas estratégias, cada escritor tem suas estratégias. Mas, por exemplo, aqui na mentoria Meu Primeiro Livro, são 3 as principais coisas que nós seguimos e consideramos quando o assunto é trazer ao mundo esses livros. A primeira coisa que a gente tem, assim como, digamos assim, as 3 regras, os 3 critérios que nós temos, o primeiro deles é o seguinte: o livro, quando ele vem ao mundo, ele é um ser. Ele é um ser que interage com outras pessoas. Que depois que está aqui, ó, escrito, impresso, ele vai para casa com as pessoas.
As pessoas às vezes levam ele para o lado da cama e vão ler na sua intimidade. Ou seja, o livro, ele tem o seu papel e é um ser no mundo. Por isso, o primeiro critério é ter esse respeito, esse amor e esse carinho com os livros. Ele não é só um monte de papel impresso. Ele não é só um produto a ser vendido. Claro que ele também é papel impresso, ele também é um produto. Mas ele não é só isso. Ele é um ser. Ele é um ser que vem ao mundo através da gestação e da criação do escritor e da escritora que está fazendo o livro. O segundo critério que a gente, na mentoria, que é assim, ó, é fundamental, é o quê? É conhecer a identidade do escritor, da escritora. Quem é essa pessoa que está trazendo esse livro ao mundo? Quem é essa pessoa? Identidade, eu gosto... Vocês sabem, ontem na live eu já falei sobre etimologia, né? A origem das palavras. Identidade é uma palavra que eu sou apaixonada. Ela vem do latim, tá? Se a gente pegar ela em latim, ela é id quod est ens. Isso significa o quê? Identidade, né? Significa o que o ser é aqui, agora e assim. Ou seja, a identidade de cada escritor não é a carteira de identidade, não é um número, não é a foto dele ou dela. A identidade é o que aquele escritor ou aquela escritora é aqui, agora e assim. Ou seja, o segundo critério, o primeiro critério é respeitar o livro, ter amor, ter carinho, entender ele como um ser. Segundo critério, para criar esses mundos e essas emoções, é conhecer a identidade do escritor, o que ele é exatamente agora nesse momento. Nem antes e nem o que ele será no futuro. Agora. Por que isso, gente? Por que essa importância de conhecer a identidade do escritor? Porque quando ele for escrever o livro, ou ela for escrever o livro, vai trazer aqui, vai materializar aqui uma parte da sua essência, do que ela ou ele é. Então é importante que o que será materializado aqui, o que vai ir para o contato, para a relação com as outras pessoas, seja algo que é real, é verdadeiro, é, de fato, da identidade do escritor e da escritora. E o terceiro critério, lembra que eu falei que eram 3? Então, respeito ao livro, identidade do escritor, e o terceiro ponto é entender o propósito. Qual o objetivo, qual o propósito? Ou seja, o que ele quer colocar aqui que vai levar adiante, vai representar no futuro o que aquela pessoa é. Por isso a importância da identidade. O que está aqui nesse livro vai representar essa pessoa para a eternidade. Não pode ser algo fake. Não pode ser uma simulação ou uma dissimulação sobre o que eu gostaria ou quero que os outros vejam. Não. É realidade. É essência, é a alma da pessoa que está escrevendo. Mesmo quando a gente fala de ficção, gente, a ficção também é resultado da alma, da identidade daquele escritor ou daquela escritora. Não tem problema. Se você tem este propósito, se você sabe dentro de você o que você quer trazer para o mundo, para criar esses ambientes, esses mundos, essas situações, experiências para as pessoas, o que você quer, quais emoções você quer proporcionar, se você sabe isso, o restante, gente, o restante é processo que eu pego aqui na sua mão e a gente vai junto. Como escrever um livro usando essa magia das palavras para criar mundos e emoções.
respeitando, amando e tendo carinho ao livro, porque ele é um ser, ele não é só um objeto de papel. 2, olhando para dentro, para sua identidade. Quem é você? Aqui, agora e assim. Não quem eu fui ou quem eu serei. Quem eu sou neste exato momento. E o que eu quero deixar como legado. O que eu quero proporcionar. Que parte de mim eu quero doar, disponibilizar para que as pessoas possam usufruir, tendo experiências, aprendendo, aproveitando, se divertindo, se deleitando com aquilo que eu escrevi. Então, essas três pontos, 3 bases para escrever um livro, usando a magia das palavras e criando mundos e emoções. Para exemplificar um pouco isso, eu vou trazer 2 livros hoje para mostrar. 2 livros totalmente diferentes. Como se usa a magia das palavras para criar esses mundos e emoções. Vou começar aqui, gente, com o livro 60 ou Mais Eu, da autora Mara Eneida. A Mara Eneida escreveu este livro aqui. Ela lançou ele em 2022. Foi em abril de 2022 ela lançou esse livro. É um livro de poemas. Esse livro da Mara Eneida, primeiro ela tinha uma série de poemas que já eram dela. Só que quando a gente começou essa jornada da mentoria, entendendo quem ela era aqui, agora e assim, e qual o propósito que ela tinha com esse livro, a gente começou a trabalhar, começamos a ver os poemas que ela já tinha, e isso foi mexendo, essa jornada foi mexendo com ela, até que chegou um certo dia em que ela conta muito lindamente sobre um dia que ela foi sentar lá num banquinho da praça, ela mora em Florianópolis, um banquinho na frente do mar, e ela ficou pensando, sentindo quais poemas, o que ela deveria trazer nesse livro. E nisso, numa jornada de autoconhecimento, entendimento da sua identidade, o que ela percebeu? Que aqueles poemas eram maravilhosos, mas hoje, aqui, agora e assim, lembrem, identidade. Ela tinha coisas maravilhosas para dizer e que não estavam escritas ainda naqueles poemas que já estavam prontos. E ela começou a escrever. Gente, vocês têm que ver, além da beleza do livro, vocês têm que ver a beleza dos poemas. E quando a gente fala de criar mundos, né, e emoções, olha que lindo isso aqui, gente, eu sou apaixonada por essa página aqui. Quando a gente fala de criar mundos e emoções, a Mara Eneida, ela tem uma prática que é muito interessante. Ela anda sempre com o livro dela, e onde ela chega, ela dá o livro para as pessoas, né? E diz para as pessoas, abra numa página e leia. E quando a pessoa abre numa página e lê, aquilo cria um mundo e uma emoção para aquela pessoa. Eu já presenciei diversas vezes ela fazendo isso, e pessoas muitas vezes, às vezes começavam a ler e acabavam chorando lendo, porque elas se enxergavam ali. Eu vou fazer isso, gente, eu vou abrir aqui e vamos ver o que aparece para nós aqui nessa nossa live. Vamos lá? Vamos abrir aqui. Posso, gente? Posso, gente? Me digam aí nos comentários. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. Página 25. Tic-tac da espera. Muitos sonhos e desejos envolvidos na concretização. Planos, planejamentos, buscas e expectativas para preparar tudo então. Já fazia parte de todo o meu ser, mesmo sendo único e individual.
refletia a esperança, a conquista de um momento sem igual. Vou continuar lendo, mas vocês percebem, gente, se vocês têm vontade de escrever um livro, pensem se esse texto não é para vocês. E eu abri aqui, não marquei nem nada. Vamos seguir esse poema, para vocês que estão aqui assistindo. A certeza de que tudo seria diferente após o momento inicial. Pois mesmo sendo éramos destinados a seguirmos nossas vidas daquele momento para frente. O tic-tac da espera representava alegria misturada à eternidade. Feliz, com muito amor e surpresa, e com muito amor o mater se fez. E eu estava na maternidade. Se vocês assistiram a live de segunda-feira, gente, que é a jornada do primeiro livro, da imaginação à realidade, vocês vão ver que a gente fez justamente esta jornada da espera, da preparação, a jornada da gestação de um novo ser. Porque da mesma forma que quando um bebê nasce, existe todo um tempo, um processo, um momento de quem está gestando esse bebê, o livro também. O livro, quando nós estamos esperando este livro, pensando, preparando este livro, é o nosso momento de gestação. Então, gente, não tinha como ser mais perfeito o poema aberto aqui. Tic-tac da espera. Será que você está esperando o seu livro vir ao mundo? Será que é o momento dele? Nem antes, nem depois. O bebê não pode vir antes, porque faz mal. Não dá para ser apressado. Mas também a gente não deve deixar ele eternamente na espera, que também vai fazer mal. Para esse ser literário, para esse livro, é a mesma coisa. Se você tem essa vontade, respire, converse com escritoras, com escritores que estão aqui, galera do Livros que Nascem, conversem comigo. Vamos falar sobre seus livros. Pode ser que seja agora ou não. E se não for, tá tudo bem, gente. Cada livro tem seu tempo. Se emocionou, Mara? Muito obrigada por disponibilizar o seu livro e permitir que eu mostre ele aqui. Esse livro da Mara Eneida, gente, foi feito na mentoria Meu Primeiro Livro. Foram 100 dias. Em 100 dias, ela trouxe esse livro ao mundo. Ele foi lançado em abril de 2022. E, gente, tem que ver que coisa linda. As postagens das pessoas que leem os livros, esse livro da Mara, as postagens que ela traz, nos marca e faz, é muito bonito. Realmente é muito bonito. Obrigada, Mara. Obrigada por compartilhar um pouco de você. Um pouco desse mundo e dessas emoções que você criou através da magia das palavras no seu livro. Obrigada por compartilhar conosco. Vamos para o próximo livro, gente. Este livro, A Última Maria, da Eligiane Fukuda. A Última Maria, gente, é um livro que é uma história, que conta a história da Maria, que é a última Maria da linhagem, digamos assim, e conta a história dela desde a infância até a vida adulta. E este livro tem aqui, ó, um pequeno subtítulo, A Última Maria, Psicopatia e Narcisismo. Por quê? Porque neste livro, a história da Maria, que é desde a infância, ela conta a história dela, da vida dela, e de como foi essa história, essa vida, convivendo com uma irmã que tem essas características de psicopatia, essas patologias, né? De psicopatia e de narcisismo. Esse livro, gente, quando eu li ele, e obviamente eu como mentora, né, na mentoria Meu Primeiro Livro, tenho o privilégio de ler os livros ainda no manuscrito. É muito interessante como a gente começa a ler o livro da Última Maria
E em algumas situações que a Maria vive nesse livro, a gente se enxerga. E enxerga pessoas. Enxerga pessoas quando ela fala do relacionamento com a irmã, no caso que é psicopata e narcisista, a gente olha aquelas atitudes e é assustador como nós ligamos essas situações, essas palavras, essas experiências que a Maria passa aqui no livro com coisas que, sim, já aconteceram ou acontecem na nossa vida real. E é muito surpreendente. Surpreendente é uma boa palavra. É muito surpreendente porque tem várias situações que aqui aparecem e que quando nós, na nossa vida, eu na minha vida, as pessoas que leram já o livro na rodada de testes, na sua vida, tem situações que a gente vive e a gente não enxerga como situações danosas, como situações que nos prejudicam. Nós não enxergamos a psicopatia e o narcisismo. A gente acha que ela é assim mesmo, que ele é assim mesmo. Não, mas aquela pessoa é desse jeito mesmo, não é por mal. Gente, às vezes, não é que não é por mal, às vezes é doença, às vezes é psicopatia, às vezes é narcisismo num grau que sim, provoca danos para nós. Então, ler esse livro me transportou, dou meu depoimento aqui também, me transportou para um mundo de uma realidade da vida desta última Maria, onde, de uma forma muito curiosa e surpreendente, algumas situações eu olhei e pensei, eu já vivi algo assim. Eu já senti algo assim. Será que eu não estava na mesma situação dessa última Maria? Será que eu não estava convivendo com pessoas, uma pessoa, ou várias pessoas que tinham essas características? E uma coisa muito legal, por exemplo, deste livro, que é uma característica da Eligiane, por ser também uma terapeuta, uma conselheira terapêutica, a Eligiane Fukuda, ela mora no Japão, tá, gente? Ela fez a mentoria, inclusive os livros dela hoje bateram lá na porta da casa dela para entregar, e como estava previsto para entregar só semana que vem, hoje ela não estava, mas o livro chegou antes, né? Antes do previsto, lá no Japão. Ela fez a mentoria, meu primeiro livro, e o livro dela já chegou lá no Japão. Esse livro aqui, gente, já mandou e já chegou. A Eligiane, lá, ela tem o trabalho dela, ela trabalha como conselheira psicológica. É uma nomenclatura que nós não temos aqui no Brasil. Mas o que ela traz nesse livro? Cada capítulo, com a história daquele momento da vida da última Maria, ela traz, no final, dicas e sugestões de como identificar essas situações ou como lidar, caso você tenha um filho ou uma filha com essas características, caso você esteja lidando com uma pessoa com essas características. Então, é muito legal. Deixa eu ver se eu pego aqui algum... Olha só, abri aqui, tá, gente? No final do capítulo tem normalmente um ou mais parágrafos em itálico, onde ela traz o seguinte, vou ler esse aqui que eu abri aqui. Quando um psicopata narcisista entende que suas ameaças não estão funcionando, ela procura denegrir a imagem da vítima, elaborando mentiras, colocando as pessoas contra a vítima. Ou seja, quando as ameaças não funcionam, ela começa a caluniar, a falar coisas sobre a vítima, na tentativa de desestabilizá-la. Se não tiver resultado, passa a dizer que está arrependido e que depois busca saber da vida da vítima para novamente entrar em contato com ela, de forma que a vítima caia na sua conversa. Então começa tudo novamente, a parte das ameaças e etc. Então, claro que esse trecho dessa dica que ela traz aqui não está solto. Isso está intimamente relacionado com aquela parte daquele mundo, daquela experiência que nós temos junto
com a última Maria. Então, gente, quando a gente fala, né, sobre a magia das palavras, sobre criar mundos e emoções, a gente está falando sobre se conhecer, nós como escritores e escritoras, nos conhecermos e buscarmos trazer no livro, aproveitar a oportunidade que nós temos de materializar toda essa magia, todo esse poder que as palavras têm num texto que vai levar as pessoas a infinitas experiências. E para isso, eu e toda a equipe aqui da mentoria Meu Primeiro Livro, a gente também está aqui junto para fazer essa jornada com vocês, para acompanhar vocês, para acompanhar você durante todo esse período de gestação, até o nascimento do seu livro.